Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Maurício. Para quem me conhece, para quem não me conhece, está me conhecendo agora. Para quem não sabe, eu moro em Auckland, Nova Zelândia. Estou aqui há 2 anos e já morei quase 2 anos na Austrália também, em Melbourne. Vou continuar um pouquinho falando sobre a questão de escolas, né? Eu quero falar um pouco sobre os tipos de escolas aqui na Nova Zelândia, no meu ponto de vista, até onde eu entendo, tá? Até onde eu aprendi. Agora, se falar só um pouquinho em inglês, para meus amigos falam inglês também. Hi everyone, who is here is Mauricio. I'm living here in Auckland for 2 years. This video will be only in Portuguese, but you can activate the subtitles because I put some subtitles in English as well. So you can read a little bit and follow what I'm saying. Alright, so I'm gonna swap to Portuguese now. See ya, enjoy! Então, sobre as escolas. Basicamente existem 3 tipos de escolas, mas elas se subdividem em outros tipos de escolas. Então, tem a escola pública, tem a escola católica e tem a escola privada. A escola pública ela é 100% subsidiada pelo governo. E ela segue o currículo 100% do governo, currículo escolar. Tem a escola católica, que ela é parcialmente subsidiada, então você chega a pagar, e não é muito, acho que chega a 2 mil por ano, 4 mil dólares por ano. Então você divide pelo ano em 12 vezes, sei lá, 10 vezes, vai ser 200, 300 dólares por mês. Só que como às vezes a demanda é muito grande, é difícil você conseguir uma vaga e tal. E eles seguem o currículo básico de educação, mas eles podem ter acho que eles podem adicionar algumas coisas deles no currículo. E a escola privada já é bem cara, é bem mais cara, ela é quase, eu acho que ela não é subsidiada nem um pouco pelo governo, se não me engano. E custa em média 20, 25 mil por ano. Então você pode colocar aí 1.500, 2.000 por mês. Fora, isso só a mensalidade, fora outras taxas, que tem taxa de passeio, taxa de device, que às vezes eles te dão um laptop ou iPad, algumas coisas assim, é mais cheio de tecnologia e tal. E o currículo deles, eles são livres para ter um currículo totalmente à parte. Então a cultura da escola vai ser totalmente diferente, o currículo, a forma de aprendizado, a metodologia vai ser bem diferente. Então essa é basicamente a grande diferença entre as 3 escolas. E também na Austrália é mais ou menos da mesma forma. Agora, quais são as outras diferenças que a gente não sabia antes de vir para cá, para Nova Zelândia, que a gente percebeu que tem mais essa diferença do que na Austrália. Além disso, aqui eu dividiria as escolas em mais outros 2 ou 3. Porque aqui tem escolas com currículo Maori, da cultura Maori, não sei a correta pronunciação. Então eles têm escolas maoris, vamos dizer assim. Então eles têm um currículo diferente. E lá você vai aprender mais na cultura maori. É tudo baseado na cultura maori. Então tem as tradições deles, é mais, vamos dizer assim, religioso pra cultura deles, né? As religiões deles. Então eles, tipo, rezam. Sei lá, eu não entendo muito bem, mas eles aprendem tudo, a alfabetização, as letras, as músicas, tudo em maori. Então é um pouco diferente. Aí tem as escolas mais europeias, vamos dizer assim, né? As não maori, sei lá, de branco, que é a escola, vamos dizer assim, tradicional. Mas essas eu dividiria em 2, que tem as escolas mais com a metodologia de ensino mais tradicional, que são... O tradicional aqui seria de algumas escolas privadas no Brasil. Você tem células na sala, né? Então você tem uma mesa com 4 ou 5 alunos, com grupinhos de 4 e 5. Então você tem uma mesinha aqui tudo junto, eles fazem meio que um círculo. Aqui 1, 2, 3, dependendo do tamanho da sala, vai ter 4 ou 5 grupinhos, né? E a lousa e a professora e o professor na frente, tal, com material, às vezes com data show e tal, né? Projetando coisa na tela, às vezes computador e etc. E dependendo do estilo do professor, ele pode mudar o layout da sala do jeito que ele preferir. Mas geralmente é dessa forma, com as células, né? E tem um outro jeito mais tradicional ainda, que eu não vejo, não é muito comum, mas na escola do meu filho tem ainda,
E acho que mais por causa do coronavírus, em vez de deixar todo mundo na cela, agora o que eles estão fazendo? Parecido com o Brasil, eles colocam todas as cadeiras e mesas voltadas para o professor, então fileirinhas assim, né? Tá, esse é um estilo de escola. Um outro estilo de escola que a gente chama, mais, eu digo mais progressista, mais moderninha, ele chama aqui novo modelo de ensino, New Learning Model. Que é esse New Learning Model? Pelo que eu pesquisei, nos anos 70 eles tentaram implementar esse novo método de ensino aqui. Não deu certo, eles voltaram atrás. E agora eles estão voltando a implementar isso aos poucos desde 2015, pelo que eu entendi, ou 2017, uma coisa assim. Na Austrália tem isso também em alguns lugares, está crescendo, mas não é um negócio que veio para ficar, porque é meio polêmico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, os pais, a comunidade, então varia muito. Qual a diferença? O meu filho estudou numa dessas escolas. Eu particularmente não gostei porque ele não estava rendendo, tá? No caso dele, a escola, as salas, ele era da turma do ano 3 e tinha 3 salas do ano 3. As 3 salas eram interligadas entre si, elas não tinham parede. Então só tinha um grupinho com o professor ali, um grupinho com o professor aqui, um grupinho com o professor lá. Não tem carteira e mesa para as crianças. Tem uma ou outra carteirinha, mas, por exemplo, tem 20 crianças e umas 3, 4 carteiras só. Então, basicamente, elas ficam sentadas no chão. Ou onde elas quiserem. Então, elas podem sentar no chão, na cadeira, no puff, na escada, onde elas quiserem. O professor não tem um lugar fixo dele, então é uma lousa quadro branco, né, com rodinha, então ele empurra para onde ele quiser, então não tem a figura, sabe, a posição dele, e não tem a figura e a posição da criança. Então eles falam que o professor não é o professor, ele aprende e, sei lá, esses conceitos meio malucos. Então não tem carteira, não tem mesa. Eles não usam o termo Mister ou Miss, que é uma coisa super educada para você se direcionar ao professor. Eles não usam isso. Então eles chamam o professor pelo primeiro nome. Culturalmente aqui em países de língua inglesa, né, isso não é muito respeitoso. Então você chamar alguém de Mister, que nem meu sobrenome é Montoya, então Mister Montoya é uma forma muito respeitosa e educada de se chamar, como se falar, ô, senhor Montoya. E todo mundo aqui no geral aprendeu assim. E os pais ensinam as crianças a ser assim. Só que nesse tipo de escola eles cortaram isso. Então, em vez de chamar Mister Montoya, ele chamou Maurício. Então, não tem isso. Outra coisa que eles estão tirando em quase todas as escolas da Nova Zelândia, principalmente nesse tipo de escola, é lição de casa para essas crianças, para a escola primária. Então não tem mais lição de casa. A maioria dessas escolas não tem uniforme, então a criança vai do jeito que quiser. E chega até extremos, né? As crianças vão sujas, com as roupas tudo zoado. E aqui já é meio cultural você andar descalço, então nessas escolas também vai descalço. Então, por exemplo, meu filho chegava na escola, qual que é a primeira coisa que eles fazem? Tirar o tênis antes de entrar na sala de aula. Então tem um cantinho lá que eles deixam os tênis dele, ou um rack, sabe? Coloca o tênis lá. E só vai pôr o tênis de volta quando for embora pra casa. Então eles passam o dia descalço, sabe? É meio estranho. Eu já não gostei muito dessas coisas. E além disso, que nem meu filho se distrai muito. Ele é meio hiperativo. E ele é fácil de se distrair. Então as crianças lá estão sempre distraídas, porque uma tá fazendo barulho, outra tá pra cá, outra tá pra lá, elas estão dispersas. O professor não consegue dar atenção não consegue chamar toda a atenção de todas as crianças ao mesmo tempo, porque ele está sempre ocupado com alguma criança. Então uma criança está com um problema no tablet deles ou no laptop lá que eles têm às vezes para ter atividade, então eles ficam ajudando as crianças, as outras estão zoando e a outra está muito longe, a outra está no chão, fica meio bagunçado. E outra sobre as atividades diárias. Eles têm uma atividade diária, mas eles têm uma lista de coisas que eles escolhem o que fazer, que chama choice board, sabe? Eles têm tipo uma tabela de escolhas. Então, por exemplo, no dia a criança tem que fazer inglês, matemática e ciência, por exemplo. Eles têm que fazer um desses, pelo menos um. Mas fica a critério da criança escolher o que ela quer fazer. A criança chega lá na escola, hoje eu vou fazer matemática. Aí ela pega o laptop, entra no sitezinho lá, no programinha de matemática, e faz os exercíciozinhos, sozinho.
Então eles falam que isso é bom para a criança aprender a desenvolver prioridade, o discernimento sobre prioridade, né, de escolher o que é melhor não. Se ela tá com dúvida, ela vai atrás do professor, o professor não vai passar a matéria na frente assim. Parece bonito. No caso do meu filho, não deu certo. E a minha crítica é: eu acho estranho você deixar uma criança de 6, 7 anos sozinha para ela desenvolver a prioridade. Para mim isso é mais para adolescente. Me desculpa, mas uma criança de 6 anos, se você não lembrar ela, às vezes, dependendo, na maioria, se você não lembrar que ela tem que ir no banheiro, ela faz xixi na calça o tempo todo. Pode fazer até cocô na calça o tempo todo. Não vai comer, porque tá sempre brincando, tá sempre distraída. Então a gente tem que guiar a criança, a gente tem que falar pra criança o que ela tem que fazer, entendeu? Então, na questão de concordar ou não com esse tipo de método, eu não concordo. E meu filho, deu pra perceber que ele desandou bastante, assim, não tava desenvolvendo matemática, inglês também não tava aprendendo muito bem, sabe? Não tava desenrolando, sabe? Então, aí a gente procurou outra escola e colocou ele numa escola mais tradicional, né? Vamos dizer assim. Lá ele tem uniforme, tem tênis, é tudo diferente. E tá rendendo muito, nossa, que diferença. Beleza, pessoal? Então é mais ou menos isso daí. Espero que tenha gostado. Qualquer opinião, comentário, diz aí. Eu vou tentar ler aí se tiver. Não tem muita gente ainda nos meus vídeos, mas essa é a ideia. Vamos aumentar um pouquinho aí, beleza? Thank you guys. See you next video.